Olá a todos. Hoje trago aqui uma nova forma de guiança em que te vou dar a possibilidade de escolheres uma destas três pedras e receberes uma mensagem eh, adequada para ti. De qualquer forma, isto continua a ser uma guiança geral, mas esperemos que recebas algo mais concreto, que consigas aplicar à tua vida. Portanto, temos aqui para começar a ametista, e a ametista é a pedra da sabedoria, até pronto, do equilíbrio também. A ametista confere proteção, vitalidade e uma elevação espiritual. Depois, a segunda opção será este magnífico quartzo rosa. E o quartzo rosa, como toda a gente pode ver, está associado ao amor. Está muito ligado ao chakra do coração. Portanto, fala-nos aqui de amor próprio. É uma pedra que favorece os relacionamentos harmoniosos e promove uma cura emocional. Também tem capacidade de trazer alguma paz interior, um, abrir-nos para a compaixão e melhorar a autoestima. Em terceira opção, temos aqui um quartzo transparente que, neste caso, portanto, nos fala de claridade mental, de equilíbrio emocional. Está muito ligado à prática espiritual, de forma a aqui a abrir esta clareza, não é? Esta mente, de forma a receber às vezes, portanto, as mensagens que temos para receber, que são para nós, ok? Portanto, há aqui uma ideia de limpeza energética, de amplificar energias e também favorecer a cura. Portanto, agora basta escolherem uma pedra e irem diretamente, portanto, dentro da descrição, depois há de estar o menu das três opções, é irem diretamente à opção escolhida. Espero que gostem. Vamos a isso. Para quem escolheu, portanto, a ametista, temos então aqui a carta com, digamos, a situação geral, portanto, as energias gerais, do que é que se vai falar aqui nesta tiragem. E aliás, se aqui na minha descrição acharem que não vos corresponde nada, portanto, podiam estar a hesitar entre duas pedras, então poderão ir a ver a segunda pedra ou a primeira pedra que até veio à ideia e que não escolheram. Portanto, aqui temos a carta do Aquário, eu sei. Portanto, aqui até é engraçado porque se formos a ver, temos aqui uma harmonia aqui de cores entre a ametista e esta carta e estes roxos violetas que aqui temos. Não sei se conseguem ver bem. Portanto, aqui o Aquário fala-nos aqui, portanto, de pessoas muitíssimo inteligentes, que normalmente possuem uma grande sabedoria. O que às vezes traz aqui alguns conflitos, porque podem mostrar um bocadinho de desdém para os outros, por se sentirem um bocadinho superiores, podem se mostrar teimosos, mas na verdade são capazes de verem coisas que os outros não veem, sobretudo em projetos no futuro, não é? Veem problemas numa determinada situação, conseguem esquematizar, portanto, são muito racionais, conseguem esquematizar aqui toda a situação a partir de um determinado ponto. Portanto, por isso são capazes de ideias muito, muito inovadoras. Também podem parecer um pouco diferentes, estranhas, excêntricos, não é? Mas os aquários, ou quem tem o aquário em determinadas áreas do seu tema natal, gosta desse, também de pessoas excêntricas, de pessoas diferentes, há um gosto por coisas diferentes. Muitas vezes temos aqui artistas, inventores, escritores, alguém que trabalha muito com imaginação. Portanto, são seres muito mentais, funcionam muito com a mente, portanto, com uma inteligência mesmo acima do normal, mas demonstram por vezes poucas emoções.
Ou seja, são humanitários, mas são humanitários, portanto, na teoria, não é? Não aplicam, depende muito do tema Natal, lá está, aqui estamos a falar de um arquetipo, não é? Mas, por vezes, essas pessoas também são um bocadinho desconectadas da realidade. Há aqui uma grande, grande importância da amizade, mais até do que o amor, ok? Portanto, esta carta poderá-nos estar aqui a falar de um projeto que tu tenhas ou de uma associação. Isto pode estar a descrever a ti ou estar a descrever a alguém a quem estás a pensar ou alguém com quem tu queres associar. Esta carta também nos fala do futuro, da diferença, não é? Sobre todas as suas formas, portanto, naquilo que tu te sentes diferente perante os outros, por exemplo, amizades diferentes, associações, e também nos poderá falar aqui de autonomia. Agora vamos tentar ver o que é que tem para nos dizer esta tiragem. Portanto, vamos aqui começar com a situação atual. Eu já misturei aqui os baralhos todos, está bem? Portanto, vamos aqui tirar as cartas para percebermos a situação atual onde tu te encontras. Falamos aqui em escolha. Dúvidas? E uma bênção. Ok? Falamos aqui escrita, projetos, lá está. Pode haver aqui uma ideia de viagem também. Portanto, mas aqui não há dúvidas que há aqui uma escolha. Portanto, quem me estiver a ver, tu que me estás a ver, provavelmente estás perante uma encruzilhada na tua vida. Tens escolhas, tens decisões para tomar, escolhas para fazer e talvez haja aqui, portanto, por causa desta carta, dúvida, não sabes muito bem onde é que tu hás de caminhar, o que é que tu hás de decidir para a tua vida. Há aqui muitos questionamentos, muitas dúvidas e penso que aqui o aquário, sejas tu, seja outra pessoa, está aqui para te ajudar, porque o aquário consegue visualizar muito bem o futuro. Não há dúvidas aqui que há uma projeção para o futuro, há um questionamento sobre o futuro, seja ele qual for, que traz mesmo grandes, grandes dúvidas. Aquilo que nos é aqui dito, já assim, à partida, é que a escolha que tiveres que fazer, portanto, será sempre bem feita. Aqui também a carta do aquário, o símbolo do aquário também da água. Há aqui uma proteção. Há aqui um conhecimento que tu já tens que te permite fazer a escolha, mas talvez por causa destas dúvidas que te pesam, é como que há uma nuvem frente aqui na tua mente, frente aos teus olhos, não é? E que te dificulta esta decisão. Agora vamos tentar saber um pouco mais sobre isto, ainda na situação atual. Ok. Ok. Há mesmo aqui uma sugestão de reflexão no sentido de perguntar-te a ti própria onde é que tu caminhas, para onde é que tu vais, qual é o sentido que tu queres dar aqui à tua vida, a este projeto, a esta situação, ok? Portanto, pode haver aqui uma necessidade de reflexão. É aqui isto, de continuar a fazer alguma pesquisa, não é? Ou seja, tomar tempo para analisar a situação mesmo claramente aqui como o aquário é capaz de fazer, portanto, com alguma clareza mental. Há a ideia de querer, neste projeto que tu tens, ou nesta decisão que queres tomar, a vontade de expressar uma diferença, mostrar uma originalidade,
ou que, portanto, o teu conhecimento, o teu nível de conhecimento nesta área. Também pode estar aqui em questão demasiada concentração no sentido a dar a ação do que no aspecto material. E isto tudo é o aquário, não é? O aquário reflete, mas dar o passo está quieto, não é? Portanto, e pode aqui também haver, estares no caminho de uma tomada de consciência, ok? Portanto, isto é esta situação, isto vem-nos aqui ajudar a aprofundar esta situação inicial. E aquilo que é dito aqui é que esta vontade, não é? Este sete, esta vontade de ação, esta vontade de andar, mas que necessita ainda aqui de estudo, reflexão, vai chegar a um ponto quando tu conseguires ultrapassar essas dúvidas, ou quando essas dúvidas forem totalmente esclarecidas, e aqui o aquário vai te permitir fazer isso, vai ser hora de fazer, portanto, uma lista prós e contras, ok? De fazer, no fundo, uma análise de tudo que listaste para saber qual é a decisão. Ou seja, essa decisão vai ter que ser tomada. Portanto, aqui há a mesma ideia de chegar a uma ação, uma concretização, ok? Portanto, necessidade de olhar sim para a situação de forma mais geral. Talvez alguns de vocês também podem ter essa vontade de ver o seu trabalho reconhecido numa área profissional ou mais... estamos aqui a falar de trabalho, não é? Mas pode até ser um trabalho interior sobre nós, não é? Há uma ideia aqui de conclusão de contrato, de virar uma página, ou seja, de fim de ciclo. Pode, alguns de vocês também, haver aqui o facto de parar uma determinada situação, de dizer não a uma colaboração que já não serve, e aqui, de qualquer forma, há a ideia de colher o fruto das tuas ações. Esta decisão, este caminho todo, para mim está protegido, ou seja, não há mais decisões. E de qualquer forma na vida nunca há mais decisões, porque cada uma delas nos leva a um caminho que nos permite entender melhor a situação ou melhor nós próprios, ok? Portanto, nós aprendemos de tudo, aprendemos do bom e do mau. E podemos nos arrepender de alguma coisa, mas o arrependimento pode ser simplesmente para não voltar a fazer o mesmo, seja com uma pessoa, ou seja numa determinada situação, seja noutra. Tudo serve de experiência. Ok, vamos então continuar. E agora, na segunda linha, já vou aqui propor, espero eu, alguma solução. Deixa aqui separar mais. Assim, assim e assim. Ok, pode haver aqui, portanto, um conflito, essa decisão pode vir aqui de um conflito entre a tua potencialidade e promessas ao que te foram feitas ou que tu recebeste de outros, ok? Portanto, o que te pode aqui estar a criar dúvidas são, efetivamente, estas promessas que, de alguma forma,
te impedem de avançar para o caminho que tu sabes ser capaz, não é? Mas tu queres avançar para a tua potencialidade, mas ou fizeste uma promessa a outra pessoa e essa potencialidade, essa decisão que tu estás a tomar vai contra essa promessa feita, ou eventualmente estás à espera de algo diferente, não é? Algo que te prometeram e que neste momento tens vontade de deixar para trás. Ok? Portanto, aquilo que te é dito aqui é ajustar. Ajustar, equilibrar. Ou seja, nem tudo é escuro, nem tudo é claro, nem tudo é preto, nem tudo é branco. Há aqui, efetivamente, há que tomar em consideração estas duas situações, e aliás é isso que te estão aqui a dizer com esta carta aqui da reflexão, não é? É ajustar, esta promessa que tu fizeste ou que tu recebeste, ou que te fizeram a ti, pode necessitar aqui, portanto, pode vir a influenciar a tua decisão. A tua decisão pode necessitar de ajustes para não quebrar esta promessa ou para não quebrar as tuas expectativas quanto àquilo que te prometeram. Aquilo que fala aqui é do deslumbramento, ou seja, ser capaz, no fundo, de ver o positivo em todas as situações, ser capaz de olhar para o mundo com os olhos de uma criança, com os olhos da tua criança interior. Portanto, lá está, não olhes só para os defeitos, não olhes só para o negativo, não olhes só para as coisas que correram mal. Tens que ser capaz de olhar para, portanto, as coisas positivas e de ver que, sim, nós temos muito a aprender do negativo e do positivo, mas o negativo chega a um ponto, temos que o deixar para trás, porque senão estamos a armar sempre em vítimas, não é? Ou em vítimas ou em carrascos, não é? Ou seja, ou nós fizemos mal ao outro, ou nós, portanto, somos vítimas de uma situação. Obviamente que quando somos vítimas temos que ter esse reconhecimento, mas não tem que durar para a vida toda. Ou seja, chega um ponto que temos que deixar para trás o que está negativo. Eu não estou a dizer perdoar a pessoa que fez, se for o caso, não é? Estou a dizer ultrapassar essa situação. No fundo, perdoar-nos a nós próprios. Portanto, aquilo que é dito aqui ajusta este negativo, este positivo, ajusta este teu potencial. Sim, és capaz de seguir em frente. Mas há aqui uma promessa. O que é que essa promessa altera o teu futuro? Ok? E olha para o positivo. Depois, aquilo que nos é aqui dito é que provavelmente ainda há coisas que tu não sabes ou que tu não disseste a outra pessoa. Há uma ideia de adaptação. Há uma ideia de não decidir só por ti e não decidir só pelo outro. Eventualmente há coisas que ainda vais descobrir com esta reflexão aqui. Pode ser descobrir coisas sobre ti, pode ser coisas interiores, lá está. Pensar, para nós avançarmos para o futuro, às vezes temos que pensar no passado. E o facto às vezes de nos dizerem deixem lá o passado, deixem lá o futuro, temos que viver no presente. Sim, obviamente, não podemos estar sempre a projetar-nos só para o passado ou só para o futuro. Obviamente, temos que saber aproveitar o presente, não podemos ficar presos a uma coisa ou a outra. Mas também o passado tem muito para nos ensinar, ou seja, lá está, se temos essa capacidade de introspeção, vamos ser capazes de tomar melhores decisões para nós no futuro. Portanto, ainda há coisas aqui que tu não sabes nesta situação ou que ainda não percebeste sobre ti. Eu penso que aqui estou mais a ver, mas pode não ser, mas estou mais a ver aqui a parte do não saber sobre ti, não teres percebido ainda tudo
E aqui provavelmente uma promessa que fizeste a outra pessoa, e é essa promessa que te segura. Porque aqui não está, portanto, cartas sobre comunicar, conversar com o outro. Está, e mesmo com o aquário, bastante o facto de pensares, refletires sobre ti próprio e sobre aquilo que aconteceu. Pronto, ok. Portanto, aqui a solução para, no fundo, sair desta situação é, para tomar essa decisão, está aqui. Ajustar, pensar bem nas promessas, as promessas levam-nos ao passado, lá está. Pensar bem no passado, pensar bem na nossa potencialidade, ou seja, cá está, potencialidade, futuro, promessa, passado. Equilibrar isto, refletir sobre isto, para poder tomar a melhor decisão. Então, vamos continuar. Eu aqui agora espero mas não escolho, não é? Obviamente, dar aqui algumas respostas um pouco mais concretas, mas nem sempre é assim, já aviso, sobre aquilo que eventualmente poderá acontecer. Foi muito interessante. Ok. 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 Vou guardá-las. Uma a mais, mas vou guardá-las. Ainda por cima são lindas. Vou deixar ficar. Então, o que é que aqui nos fala? Portanto, fala exatamente de ver as coisas de forma mais geral. Fala aqui de uma abertura ao mundo. De estar, no fundo, equilibrado, integrado connosco próprios, não é? Ou seja, sentires dentro de ti alguma harmonia. E enquanto essa harmonia chega e não, tu tens a potencialidade, tens a capacidade para essa harmonia. Aquilo que te é dito é para manteres o foco, a dedicação, o trabalho, continuar a trabalhar na tua arte, naquilo que tu gostas de fazer, no teu projeto, no fundo, naquilo que tu queres para ti, para o futuro. Continua com dedicação, porque tens talento, ok? Portanto, vai chegar a um ponto em que este talento vai estar completo, vai estar pronto a mostrar ao mundo. E quando isso acontecer, não é? Há de ter a mentalidade, a mente clara, aliás, portanto, a capacidade intelectual. Vais saber dentro de ti que existe alguma verdade. O que é, qual é o caminho que tu queres chegar. Estamos aqui a falar de alinhamento, não é? Saber exatamente, vais acordar um dia, assim, a vida é mesmo assim, vais acordar um dia e vais saber, eu quero isto, não quero mais nada, não quero nem A, nem B, nem C, quero D, ok, é isto que eu quero. E vais ser capaz, apesar desta promessa, vais ser capaz de pôr em ação e de caminhar para o teu sucesso. Ou seja, vai ser um momento de aceleração desse teu projeto, que por enquanto nós estamos a ver que não é, mas vai haver aqui, acho que era um ponto, vai haver aqui uma aceleração. E aquilo que, portanto, te vai ajudar nisso, no fundo, é seres capaz de planear. E quando planeares aquilo que tu queres, e aqui estamos a falar até da parte financeira, ok? Pode haver aqui
ou a necessidade de fundos para o teu projeto, ou então a esperança, não é, de receber dinheiro desse teu projeto. Portanto, esse teu projeto vai ser orientado dessa forma. Portanto, para tomar essa decisão, se calhar tens que tomar em consideração esse dinheiro que tu queres ganhar ou esse dinheiro do qual tu precisas. E vais perceber que não precisas de ser egoísta quanto a este projeto. Podes perfeitamente manter esta promessa. Podes perfeitamente ter empatia pelo outro, entender o outro. Ok? Então, por enquanto, lá está, aqui neste deslumbramento que tu tens, aquilo que te é aqui dito é para, por enquanto, manter-te numa forma de meditação, de reflexão, para, no fundo, adquirires aqui esta claridade mental. E quando, portanto, chegar aqui a este talento que estará pronto a ser mostrado ao mundo, pronto a ir, portanto, a ser concretizado na matéria, portanto, a colocar uma ação sobre isso. Então, portanto, tendo cuidado ainda com os outros e tendo cuidado com a parte monetária, vais ser capaz de ter a sabedoria, a maturidade para avançar, mesmo que isto não seja tão rápido quanto desejas. Portanto, há aqui a carta do ermita que nos fala aqui de alguma lentidão, mas lentidão no sentido de adquirir esta sabedoria. Portanto, por enquanto há aqui esta espera ainda. Portanto, esta espera para a partida. Ok. Não só. Pode aqui também haver um progresso também, uma confiança. Ou seja, esta carta aqui é alguém que já espera o resultado. Já espera o resultado, mas é muito, muito necessário que esse resultado seja consciente, ok? Porque há aqui uma ideia de segredos ainda, de coisas que tu não sabes. Pode ser até este projeto que tu estás a pôr portanto, em prática, tu não sabes o resultado dele. Portanto, ou seja, ou arriscas, pode ser deixar o teu emprego, ou pode ser, não é? É um bocado tudo arriscado, não é? Não sabermos, quando ir para o desconhecido não é fácil, não é fácil, não é fácil. Portanto, pode haver, há esta ideia aqui do desconhecido, ou seja, sim, de esperar aqui os resultados, mas não saberem quais é que vão ser. Debaixo da carta da adaptação, fala-nos aqui num projeto novo, sim, mas fala-nos aqui também de amor, de uma relação de amor incondicional e um amor que está ligado de alguma forma ao passado, ok? Portanto, pode ser aqui uma adaptação deste teu projeto ao amor, ok? Ao amor, à família, aos filhos, não é? Aqui 2 crianças pode ser isso. Ou seja, sim, o teu projeto tem que ser amadurecido, tem que ser pensado, mas adapta esse teu projeto, tem todas as hipóteses de conseguir, embora ainda não se saiba muito bem qual vai ser o resultado financeiro do mesmo, por exemplo, mas adapta esse teu projeto à tua relação amorosa ou à tua relação contigo próprio. Não deixes o teu amor próprio para seguir esse projeto, por exemplo. Não deixes aquilo que tu és, a pessoa que tu tornaste até agora e que o teu passado te moldou, aprecia essa pessoa. Não deixes que este projeto entre em conflito contigo, ok? Portanto, adapta. Há coisas que ainda não sabes. Pronto. E é isto. E vou tirar mais uma carta. Digamos que aqui, eu chamo um ninho. É uma carta, conselho. Ok, já caiu. Vamos ver. Então fala-nos aqui de ajuda. Ok. O teu direito, aquilo que tu tens direito, portanto, aquilo que tu pensas ter direito, é reconhecido.
e a balança está inclinada a teu favor. As tuas ações virtuosas serão recompensadas e o equilíbrio universal vai, portanto, te ajudar na tua vida. Ou seja, há esta ideia de equilíbrio, há esta ideia de favorecimento e de ajuda. Portanto, não há dúvidas que aqui este teu projeto tem todas as condições para andar. Aqui a questão é mesmo levar as coisas com calma. Ok? Espero que tenhas gostado e agora vamos passar então à opção número 2. E agora para aqueles que escolheram a segunda opção, o lindíssimo quartzo rosa, temos a carta do eclipse solar. Tem aqui um nome de revolução, o que nos dá aqui a ideia que vai haver aqui grandes mudanças, não é? Portanto, os antigos conseguiam prever o futuro através do Sol, da Lua e, sobretudo, dos eclipses, não é? Eram acontecimentos bastante marcantes na vida das pessoas. Há aqui uma ideia com esta carta de ciclo, de fim de ciclo, mas também poderá ser visto como o fim de algo, a morte, mas também anuncia sempre o renascimento, o recomeço. O eclipse diz-nos que para olhar melhor também para aquilo que está à nossa frente, não olhar para trás, mas olhar para aquilo que está à nossa frente. Esta mudança que anuncia pode ser vista como um choque, não é? Pode ser sentida como um choque. Pode ser bem-vinda, pode não ser nada bem-vinda. Mas é sempre rápido, como eu já disse, marca o fim de um ciclo e com o fim do ciclo vem sempre um novo recomeço. Portanto, este fim não tem que ser negativo, está bem? Nem tem que ser encarado dessa forma. Pode estar ligado com relacionamentos, com amizades, com relacionamentos amorosos, com emprego, com mudança de casa, mudança de vida, mudança de país. Portanto, implica aqui sempre uma mudança de paradigma. Portanto, e essa mudança de paradigma, portanto, com aqui o eclipse solar, está sempre associado normalmente ao caminho de vida e por isso será sempre positivo com o tempo. Normalmente esta carta pede aqui uma decisão, uma ação, anuncia alguns desafios, portanto, uma nova direção a tomar. Podemos eventualmente nos sentir perdidos, mas será sempre para nos reinventar a nossa vida, ok? Agora vamos então ver o que é que as cartas têm mais para nos dizer sobre esta situação. Agora vamos ver, vamos aqui aprofundar a situação inicial. Ok. Ok. Realmente mudança muito brusca para vocês. Ok. Há uma ideia aqui de passado. Temos a carta da raiz, do perdão e do relâmpago. Ou seja, há aqui uma ideia de destruir passado, destruir alicerces, destruir uma situação que já vinha estabelecida, que tinha raízes concretas, algo que estava presente na nossa vida do dia a dia e que fazia e que pode eventualmente também essa raiz fazer de ti quem tu és. Há essa ideia de reinvenção, de mudança. E aquilo que é dito aqui é que para não sentir culpa desta mudança, eu sinto, pelo menos para algum de vocês, que essa mudança poderá ser querida, não é? Ou decidida. É algo que, como que o universo te puxa para
acabar com o passado, não é? Para destruir aquilo que existia. E aquilo que é dito aqui é que não te martirizes, perdoa-te a ti próprio essa decisão e perdoa outros envolvidos. Ou seja, o perdão aqui é para libertarmos o passado, porque nós, enquanto não perdoamos, seja a nós, seja aos outros, estamos sempre agarrados ao passado, estamos sempre agarrados a estas raízes que aqui estão, e isto prende-nos aqui a uma situação que poderá não ser a melhor. Aliás, não deve ser a melhor, porque a vontade é mesmo largar e deixar, não é? Portanto, há aqui a ideia de perdoar essa vontade, e há aqui a ideia mesmo da destruição. Não sei o que é que pode ser, para alguns pode ser uma mudança de emprego, uma separação, por fim uma amizade, afastar-se de uma situação, afastar-se de pessoas, mudar de casa. Portanto, é algo que, deixar algo para trás que efetivamente, por enquanto, fazia de ti, ou tinhas essa sensação, não é? Fazia de ti quem tu és. Ok? Vamos continuar aqui com mais 2 cartas destas. Ups, são muitas. Okay. Muitas. Só queria mais um e eventualmente 2. Está complicado. Pelo menos, pelos vistos, vocês que escolheram a opção 2 têm muito para vos dizer. Então vamos lá. Ok. Ok. Há aqui uma ideia de associação. União. Lá está. Portanto, aqui há uma vontade de reconhecimento. Aqui também nos fala esta carta de fim de ciclo. Temos aqui a energia nova, não é? É o fim do ciclo, fim de algo. E há uma necessidade, podes ter necessidade aqui de ter reconhecimento pelo passado. Outros poderão ter vontade, lá está, de acabar um projeto, de concluir um projeto. Abrir-se a ações coletivas, o desejo de viajar ou de ver algo internacional. Também há aqui a vontade de ir, portanto, de desenvolver um projeto com todo o seu coração, toda a sua paixão. A necessidade de alargar os horizontes, de ver outras pessoas e também de olhar efetivamente para o passado e perceber o que é que já não serve. Ok? Portanto, esta vontade de deixar o passado para nos abrir, para te abrires para algo maior. Pode ser viajar, pode ser ir a trabalhar para o estrangeiro, pode ser ver outras culturas, mudar de horizontes profissionais, relacionais. Portanto, há aqui uma mudança, uma vontade muito, muito grande de cortar aqui as raízes. E fala-nos aqui da associação e na união. Portanto, podia haver aqui uma ideia de colaboração, de relacionamento, de amizade. Portanto, podia estar aqui a trabalhar com outra pessoa num projeto. Podia haver aqui, isto é a energia do 2, não é? Podia haver aqui uma colaboração, um relacionamento, portanto, trabalhar com outros. Também podia estar a receber uma ajuda de alguém, ou tu estás a acompanhar, estás a ajudar alguém, ok? Há uma ideia aqui de 2 pessoas que são sempre mais fortes do que só uma. Só que temos aqui esta carta do relâmpago e esta vontade de cortar e de acabar aqui com esta associação.
apesar de sentir um grandíssimo peso nas costas. Pelo menos é aquilo que eu vejo, poderá não ser para todos, obviamente. Se isto não for para vocês, vocês acharem aqui esta opção não tem nada a ver com vocês, pensem lá melhor nas 3 opções do início, até podiam estar mais com vontade, e às vezes essa vontade nem sempre é inconsciente, nem sempre é consciente, aliás. Podemos estar aqui a puxar mais por uma das opções e depois escolhemos a outra. Ou eventualmente outras podem estar a falar mais, podem ir a ver, ok? Isto não é estanque, como é óbvio. Então vamos continuar aqui com uma segunda fila e já com algumas soluções, pelo menos esperemos que sim. Oi? É exatamente isto. Vamos guardar. Uma ideia de conflito. Portanto, benevolência, simplicidade. Ai, que tem cartas a mais. Tem cartas a mais, não faz mal. Comparação, nostalgia. Agora tirei cartas aqui para aqui que não eram. É só para estas 3 principais. Felicidade, valor. Segredo. Ajustar. Potenciais. Ok, vamos guardar. Temos 3 cartas para cada uma delas. Ok, vamos aceitar. Então, relativamente aqui à raiz, há uma ideia até agora de benevolência, de simplicidade, de aceitar as coisas como elas são, sem procurar, não, comparando sempre um bocadinho com os outros, mas havia aqui, digamos, uma energia boa, uma energia simples, uma energia aberta de benevolência para esta situação, para este relacionamento. Portanto, uma vontade, sim, de ver as coisas crescerem, evoluírem. No entanto, tinha sempre aqui uma comparação com os outros, ok? Um desajuste. Pode ser também uma ideia de relação espelho, ok? De uma evolução, um e o outro. Um evolui perante aqui aquilo que mostra ao outro, ok? Eu falo muitas vezes de relação espelho, se ouvirem os meus vídeos. E pode eventualmente aqui cada um ter crescido para seu lado, não é? Há esta ideia de, esta vontade de reconhecimento, não é? Talvez por esta benevolência, esta simplicidade, esta empatia, simpatia que tínhamos perante a situação. Talvez esta situação toda vem desta falta de reconhecimento, desta vontade de acabar com as coisas, pode vir efetivamente de uma falta de reconhecimento e de chegar ao limite. Sim, nós tanto damos ao outro, aqui acho que há aqui uma questão de, há muito aquilo de dar, tanto damos ao outro, que quando não há reconhecimento daquilo que damos, chega a um ponto, a paciência esgota, é normal, não é? E cá está este desequilíbrio que pode aqui existir por esta comparação, de um dar demasiado para criar raízes, para criar algo sólido, e o outro nem por isso. Ok. Há uma ideia de nostalgia, de passado também. E esse passado, nesse passado podia haver até felicidade. Houve bons momentos, não é? Houve bons momentos nesta relação, neste trabalho, e
esses bons momentos têm que ser valorizados. Temos aqui a carta do valor. Portanto, estes bons momentos, esta felicidade que existia no passado, tem que ser valorizada, porque eles ajudaram a construir, se não ajudaram a construir esta relação, esta associação, ajudaram-te a construir a ti próprio, ok? Daí perdoar talvez também aquilo que funcionou menos bem. Esta vontade de destruir aquilo que existe pode ter a ver aqui com coisas que são escondidas, secretas, que se calhar que tu ainda não falaste para esta outra pessoa, que tens medo de falar, não é? Tens medo, se calhar, de alguma forma, de carregar alguma culpa ainda maior. Só que o facto de estar aqui a guardar segredo, não é? Não ser aberto, pode dificultar a tua reconstrução e pode dificultar, sobretudo, a reconstrução da outra pessoa. E aquilo que te é dito aqui é para ajustar esta situação, para equilibrar esta situação. Se houver segredos, provavelmente aqui pode ser simplesmente isso. Eles têm que ser destruídos, os segredos. Ou seja, tem que se revelar a verdade. E aquilo que se está aqui a falar pode simplesmente ter a ver com isso. Não destruir aquilo que existe de raiz, aquilo que está construído, aquilo que é forte, mas sim destruir o segredo. Esta falta de comunicação, esta falta de nos afirmar, de mostrar como tu és, por exemplo. Mostrar ou perceber como é que é a outra pessoa. E para mim há aqui uma falta de comunicação. A partir do momento em que há ilusões, segredos, há aqui coisas por revelar. E esta destruição pode ter simplesmente a ver com isso. Mudanças de paradigma, sermos mais abertos um com o outro, dizermos, não termos medo de afirmar aquilo que nós queremos para nós. Porque há aqui também a carta do potencial. Ou seja, que a ideia é mostrar quem eu sou. Eu sou capaz de muito mais. A outra pessoa é capaz de muito mais. Mas temos que falar abertamente sobre isso. A relação também tem potencial. Também nos pode estar aqui a falar da relação, da associação, da união, da situação ter algum potencial. Portanto, aqui podemos ter que destruir uma situação complexa, escondida, algo com uma energia um bocadinho má, máscaras que todos nós usamos. Portanto, revelar ao outro e revelar, sobretudo, a nós próprios quem somos de verdade. Depois, a partir daí, já vemos o que é que estes ajustes nos vão levar a fazer. Ok? Portanto, vamos continuar com uma terceira linha que eu espero que nos dê aqui mais soluções concretas. Já aviso que nem sempre é o caso. Vou tentar. Eu já tinha mexido as cartas. Só aqui mais um bocadinho. Ok. Ok, há aqui coisas que muito positivas por enquanto. Não vou tirar tantas cartas aqui, porque já tirei muitas aqui em cima. Ok. 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 Pronto. Então aquilo que nos fala aqui
é de comunicação, não é? Portanto, de agilidade mental, de estar atento aqui a uma coisa, portanto, aprofundar o conhecimento talvez também. Há aqui uma ideia de troca de mensagens, lá está, de comunicação, e esta comunicação tem que ser feita de forma positiva, com a mente aberta, com a mente e o coração aberto para o outro, ou seja, sem estar aqui a julgar demasiado, portanto, sem nós, no fundo, estarmos aqui a descortinar de cada palavra que é pronunciada, não é? Ele disse isto, mas afinal queria dizer aquilo, aposto que ele estava a pensar isto. Pronto, não. A ideia é estar de mente e de coração aberta para a comunicação fluir, sem estar aqui a julgar nada. A ideia é mesmo, portanto, seguir aqui um caminho, seguir aqui, há aqui uma ideia de caminho de vida, ok? Eu já tinha dito que esta carta do eclipse solar normalmente abria o caminho de vida e cá temos esta carta da missão de vida, do caminho de vida. Portanto, é necessário estar atento, comunicar, mas ter a ideia que este caminho aqui está aberto frente a nós. E tanto que está aberto que há aqui a carta, portanto, do As de Espadas, que fala em verdade, que fala em tomada de consciência, em novas ideias, numa nova visão sobre aqui o mundo, não é? Portanto, há uma tomada aqui de consciência que provavelmente provém de uma troca de mensagens, de uma comunicação, de um diálogo e que nos leva para a nossa missão de vida. Há aqui, aquilo que é lembrado é, vale sempre a pena ter esperança, esperar por milagres, porque eles acontecem. E essa esperança não quer dizer que nós não estabelecemos os nossos limites. Nós temos que dizer claramente aquilo que aceitamos e aquilo que não aceitamos, ok? Mas há esta ideia de caminho espiritual, desta inspiração, desta cura também, desta cura. Portanto, apesar desta energia de nem sempre é mau ter que defender aqui a nossa. Não devia ser, não é? Não devia ser necessário. Temos que defender as nossas ideias e os nossos limites. Mas na verdade é, é sempre bom, de forma respeitadora, estabelecer esses limites e dizer isto eu não aceito, isto para mim não serve. Eu não quero dizer. Até há aqui uma forma de cura, não é? Alguém que aceitava tudo da outra pessoa, não é? Que fechava os olhos a tudo, no fundo pode vir aqui a dizer, ser encaminhado nesta evolução espiritual e pessoal para dizer isto a mim não me serve. Engraçado porque há aqui duas cartas aqui de colaboração e estão completamente opostas uma à outra. Uma fala em trabalho de equipa ainda. Portanto, há aqui uma ideia de idealizar o trabalho de equipa, talvez. Ok? De lhe dar valor. Uma ideia de. Lá está, é o que estava aqui, não é? Que duas pessoas são sempre mais fortes do que uma. E levem aquilo que eu vos vou dizer com a devida abertura de espírito e, sobretudo, porque vocês sabem melhor do que eu e melhor do que ninguém qual é o caminho que vocês têm que tomar. Mas há aqui uma ideia, efetivamente, de desequilíbrio. Okay? Desequilíbrio nesta relação. Ou seja, essa necessidade de ajustar as coisas. Há talvez um a dar a mais e outro a dar a menos. E eu não estou a dizer que outra pessoa dá a menos. Pode ser vocês. A questão é nós pormos a mão no coração e percebermos com introspeção, com meditação, se efetivamente estamos a ser justos. Porque há aqui uma ideia de
independência a seguir. Ok? De solidão. Ok? Talvez uma falta de tempo também para os outros. Nos leva aqui a ter vontade de destruir tudo. Dizer assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para esta associação, eu não tenho tempo para esta amizade, não tenho tempo para este relacionamento. Eu sinto que não estou a dar o suficiente e prefiro acabar com tudo. No fundo, é um bocadinho isso, apesar de se valorizar aqui a colaboração. É assim, vamos lá ver, este fim de ciclo que aqui está também pode ter a ideia, não vou dizer temporário, porque um fim de ciclo nunca é temporário, atenção, não quer dizer que esta relação não volte. Pode haver a necessidade de pôr os pontos nos is e de haver um certo afastamento para um novo recomeço. Eu não vos estou a dizer para acabarem com tudo, ok? Eu não quero essa responsabilidade, obviamente que não, não é? Mas pode haver aqui a ideia de, sim, de pausa, mas no sentido de retomar a nossa independência, de retomar a tua independência para seres mais forte no futuro, não é? Mais capaz de delimitar aquilo que tu queres e não. Portanto, tem que haver aqui uma comunicação mais ativa, mais positiva, mais assertiva, sem dúvida. E, apesar de idealizares esta colaboração, tem que se ajustar novamente, portanto, o dar e o receber. E eu aqui vejo nestes fundos de baralho, temos aqui o conflito, portanto pode haver aqui discussões, neste momento é o que dá vontade aqui de destruir um bocadinho tudo, não é? E há a ideia aqui de tanto de imobilidade como impulsividade, ou seja, medo de deixar uma zona de conforto no cotidiano, mas também medo de perder a sua liberdade. Há aqui uns medos uns bloqueios que, portanto, te fazem duvidar do melhor caminho a tomar. Mais uma vez, vou dizer, eu não dou aqui caminhos, dou aqui energias, possibilidades. Existem aqui diversos caminhos pela vossa frente e vocês saberão o que é melhor para cada um, está bem? Tu sabes melhor sabes muito bem o que é melhor para ti, melhor do que eu ou qualquer outra pessoa. E é só mesmo uma ideia de alargar o espírito e ver as coisas com um pouco mais de clareza. Vou tirar mais uma carta aqui, conselho, miminho, que é aquilo que eu costumo dizer. Às vezes resposta, às vezes não, mas é mais uma carta. Ok, vou 3, vou ler-las todas. Fala-se aqui, ok, não, são importantes. 2 de amor e uma permissão. Há aqui uma ideia de acolher. Tudo tem verdadeiramente sentido. Entender e aceitar o que a oportunidade de mudança te oferece encaminha-te para a melhor versão de ti próprio. Permite a essa versão de existir. Okay? Portanto, há aqui mesmo uma mudança de aceitação e de autoestima. Pois aqui o amor está em distância. Afasta-te, cuida-te, protege-te das pessoas ou de situações que te são desfavoráveis, para poderes então recuperar a tua bela energia e seres a magnífica pessoa que és suposto ser, ok? Portanto, lá está algum afastamento, a aceitação de quem tu és para, no fundo, mostrar quem tu és aos outros. E há aqui também outra carta de amor, comparação, o ciúme, a inveja, alimenta o teu ego e guardam-te na tempestade. Conecta-te ao teu coração e à tua alma e liberta
as tuas incríveis aptidões, ok? Portanto, há a ideia de, sim, se tiveres que te distanciares dessa situação para acolher, aceitar melhor quem tu és, perceber melhor quem tu és, para recuperar as tuas energias, sim, mas não o faças por sentires inveja, ciúmes, por retaliação para a outra pessoa. Ok? Espero que tenham gostado e vamos agora passar para a terceira opção. Para aqueles que escolheram a opção 3, como podem ver, já aqui tenho as cartas todas na mesa, porque fiquei a falar para o boneco, fiquei sem bateria e, portanto, a gravação portanto, não ficou guardada. No entanto, eu preferi fazer agora um recapitulativo daquilo que eu já disse do que estar a tirar novas cartas. Pronto, portanto, isto relembro é para quem escolheu, portanto, o cristal transparente. E esta primeira carta que aqui temos fala-nos aqui na casa 2, as posses. Fala-nos essencialmente de bens materiais. E eu gosto muito aqui de uma frase que está associada aqui a esta carta. É: a riqueza é a capacidade de viver plenamente. Ok? Portanto, a riqueza, ok, estamos aqui a falar de riqueza material e é disso que fala aqui esta tiragem toda, mas às vezes temos que olhar também um pouco mais além disso. Portanto, aqui, para relembrar, portanto, isto vem falar do mundo material, do eu tenho, eu possuo, ok, isto é meu. Fala de bens imóveis, de conforto, mas também de forma como nos vemos. Esses bens materiais podem ser tanto a nossa força como a nossa fraqueza, se estivermos demasiado agarrados a eles, não é? Se vivermos só para eles. Aqui, no entanto, nesta casa 2, portanto, nos temas astrais, nem sempre se fala de dinheiro ou bens, não é só isso. Também se fala de talentos e dos valores pessoais da nossa própria autoestima. Concentrar-se em questões concretas pode trazer aqui à baila problemáticas financeiras, pode falar de obras, de aquisição de casa. Também, portanto, põe a pergunta de como é que tu ganhas a tua vida, gostas daquilo que tu fazes, és feliz. Há uma ideia de proteção de recursos, de semear para colher mais tarde, de esforço, de trabalho árduo. Há também aqui um alerta para a falta de flexibilidade, para a teimosia. Há também um alerta para isto não traz mudanças repentinas. As mudanças repentinas era na opção 2, se quiserem ir a ver. Aqui é uma progressão lenta, uma evolução. Sim, fala-se de recompensas, de abundância, de aumento de ordenado, por exemplo, não de ganho na lotaria. Atenção, aqui não é com esta casa 2 que se fala no ganho de lotaria. Também se fala dos gastos, ou seja, esta casa 2 é como é que se ganha o dinheiro e como é que se gasta. Portanto, e dito isto, vamos então ver o que é que saiu aqui. Eu inicialmente comecei com estas 3 cartas que aqui estão, que nos fala de morte, de riqueza e de comunicação-mensagem. Ou seja, há aqui, eu normalmente costumo sempre associar estas cartas mais à esquerda ao passado, à situação atual, com uma progressão, evolução, quanto mais se vai para a direita. Portanto, e aqui fala-se em morte, ou seja, morte no sentido não negativo, não é que vai falecer ninguém, isso não, mas que se calhar está na altura de pôr um ponto final a uma determinada situação, de deixar para trás aquilo que não nos alimenta mais. E, portanto, essa morte, esse fim de ciclo, prende-se com a necessidade, portanto, dessa vontade de riqueza, de abundância que está aqui com esta carta. Eu não escolho cartas, se virem nas outras opções, elas caem, estas caíram da mesma forma. É verdade, falamos aqui das posses, falamos aqui do dinheiro que ganhamos e gastamos, mas
caiu a carta da riqueza, sim. Portanto, a carta da riqueza pode ser, portanto, uma riqueza material, como de valores, como já disse. Portanto, e fala-se aqui de comunicação. Para mim, estava aqui a ver negociação, porque temos até aqui esta carta, que é a carta do irmão, do outro, não é? Do parceiro. Portanto, pode haver aqui uma negociação. Pode ser uma negociação de aumento, pode ser uma negociação na carreira, portanto, ter mais responsabilidades para ganhar mais. Sim, pode ter a ver com isso. E depois temos aqui estas duas cartas que nos dizem mais concretamente do que é que se pode estar a falar e já nos dão aqui algumas pistas. Portanto, esta linha está sempre mais associada à parte, portanto, à situação em concreto. Portanto, e aqui, esta morte, este ponto final, pode ter a ver efetivamente com um conflito que já existe e com uma vontade de separação. Ou seja, ou porque existe conflito, ou porque temos medo do conflito. Há aqui talvez a ideia de pôr o fim a uma relação, uma colaboração. Talvez por necessidade de controlar mais a tua vida. Por medo de ter... portanto, por estar com raiva, por ter falta de consideração da outra pessoa. Sentir-se magoado, afetado, posto em causa nos seus valores. Talvez um bocadinho de ciúme também. Ok? Portanto, há aqui, e eu depois cheguei à conclusão, um pouco mais tarde, fui ver esta carta e efetivamente fala aqui em depreciação, em perda de confiança, em desvalorização. Portanto, aqui esta tiragem fala-nos muito aqui na desvalorização e de como remediar esta desvalorização. Além de falar também concretamente de dinheiro. Mas atenção, pode haver várias mensagens, não é? Mesmo nas opções, não tomem tudo à letra. Algumas coisas são para ti, outras são para outra pessoa. Portanto, sempre o alinhamento interior, sempre a vozinha interior que nos diz o que é para nós e o que é que não é. Portanto, aqui há essa desvalorização e aquilo que é dito é para se esforçar, ok? Para acreditar em ti, para acreditares em ti e atuares com coragem. Ou seja, para ultrapassares, para ires além das tuas capacidades. E a realização de ti própria, aquilo que tu queres conseguir, vai ser conseguido ultrapassando, ir além dessas tuas capacidades. Para isso é necessário controlares, portanto aqui falava assim controle, mas aqui em controlar e conhecer melhor os teus medos. Portanto, a ambição está favorecida, portanto, podes ver bem maior, bem melhor para ti, ok? E aqui fala-nos, e depois vão ver que isto é importante, também do teu carisma. E este teu carisma tens que usar nesta negociação que aqui está. Ok? Nesta negociação que aqui está, é mesmo disso que estamos aqui a falar, porque aqui fala-se encarnar o teu magnetismo. Ou seja, muito provavelmente, na situação que existia até agora, nesta união, nesta associação, nesta relação laboral ou emocional, nesta amizade, tu não estavas a ser valorizado como deve, como tu és. Não estava a ser dado o justo valor, ok? Portanto, houve promessas, sim, de uma grande abundância. Aqui não se fala assim muito, nesta casa aqui, para mim, não se fala aqui muito de abundância do amor. Não, fala-se mesmo de promessas concretas. Talvez, se estivermos a falar de uma relação, não estamos aqui a falar de falta ou de promessas de amor, mas sim, por exemplo, da construção de um lar, da aquisição de uma casa, de um casamento concretizado na matéria, do viver juntos, ok? Portanto, há aqui uma promessa que te abriu aqui perspectivas, digamos, tu com esta promessa, ou que tu fizeste à outra pessoa, ou que a outra pessoa te fez a ti, há, portanto, uma ideia de perspectiva, tu tinhas uma perspectiva de abundância na tua vida, que provavelmente não está bem lá porque depois não foste valorizado como deverias ter sido.
esta carta também já saiu pelo menos 2 vezes, mas esta aqui, a do segredo, é engraçado porque saiu as 3 vezes exatamente nesta posição. Ou seja, há coisas aqui que ainda não foram faladas, que não estão a ser faladas. E neste caso, pode ter a ver aqui com esta comunicação. Ou seja, pode haver aqui o medo de magoar o outro. E estamos-nos aqui a proteger, estás-te aqui a proteger, guardando segredo, não dizendo toda a tua verdade, ok? Porque tentas ser aquela pessoa que sempre foste, benevolente, amiga, companheira, companheiro. Efetivamente há aqui uma ideia de compromisso que é muito forte para ti e de não magoar o outro. Ora, há formas de comunicar para não magoar o outro. Por exemplo, aqui não se trata de apontar o dedo, tu és isto, tu és aquilo, fizeste isto, fizeste aquilo. Não. A ideia é mesmo falar abertamente, negociar de forma aberta e para não magoar, utilizar mais o eu. Eu nesta situação sinto isto. Sinto que não fui apreciada ao meu justo valor. Eu fartei-me de me esforçar, eu fartei-me de dar ao litro e não fui apreciado, não me foi dado o meu valor. Eu acho que não estou a ser reconhecido pelo esforço que tenho dado. Ou seja, gostaria, portanto, o eu sinto que nesta situação e gostaria que de futuro, ok? Para mim é importante que de futuro. Portanto, isto é comunicação não violenta, muito resumida, e permite haver aqui, portanto, uma forma de não esconder aquilo que sentimos, ser abertos com o outro, mas de forma a não magoar ninguém e não criar, não gerar conflito. Ok? Portanto, há aqui esta ideia, efetivamente, de proteger e ser benevolente, mas não de forma a esconder coisas, a esconder quem nós somos. Ok? Depois, então, esta aqui já são soluções à situação, como já viram. Aqui nesta parte fala-se mais, e há aqui várias respostas, ok? Fala-se mais, portanto, do resultado em concreto. Embora eu não goste muito de fazer previsões, há aqui uma ideia já de, na matéria, o que é que isso, na vossa vida, não é? O que é que, no fundo, pode acontecer. E então há aqui uma ideia de falhanço. Podes ter esse sentimento, aliás, de estar desiludido, pessimista com uma situação e daí esta vontade de acabar com tudo, não é? Desta vontade de pôr um ponto final nesta situação toda. Mas, no entanto, és resiliente. Portanto, isto é um teste de fé, atenção. E aquilo que esta carta te diz, que é o 9 de paus, no fundo, é para continuares o teu esforço. Continua a trabalhar. Continua a dar-te a fundo como sempre deste. Porque aquilo que vem aí é, efetivamente, algo novo, uma proposta nova. Uma proposta nova que vai ser fruto, resultado da tua criatividade, da tua manifestação, da tua capacidade em trabalhar e mostrar aquilo que sabes fazer, aquilo que efetivamente mostrar a tua capacidade e mostrar a tua qualificação. Portanto, no fundo, não desistas. É mais ou menos isso. Há uma ideia aqui de amizade, de celebração, de festa e de comunicação rápida, de ação rápida. Portanto, esse esforço talvez tenha a ver aqui com esta promessa que pode vir a ser cumprida. Aqui, eu vejo isto aqui, assim. Pode vir a ser cumprida esta promessa e haver uma celebração. Haver uma celebração, eu não sei porque agora, de repente, vou dizer, vi casamento, porque falei há pouco e da primeira vez que gravei o vídeo não falei nisso. Mas, embora a casa de hoje não tenha nada a ver com casamento, mas tem a ver, talvez aqui com uma aquisição de uma casa, do viver juntos, que era aquilo que eu estava a falar e pode ter sido aquilo que foi prometido.
e pode haver comunicação, conversa sobre isso. Essa promessa pode vir a concretizar-se. Por causa aqui desta festa que aqui está. Ok, isto será para uns, para outros não, mas porque aliás acho que só que esta parte é que fala nisso. Esta juntamente com a parte do amor. Da valorização, pode ser uma valorização sim, numa relação de casal. No entanto, aqui, já falamos aqui novamente, acho que já se fala aqui novamente na parte mais de financeira, mais de carreira, de evolução na vida profissional e pessoal. E há aqui um receio de perda financeira, de pobreza, digamos. Pode ser só uma preocupação. Pode ser só uma transição que é necessário deixar para trás este medo, ok? Ok, se calhar pode ter sido coisas que aconteceram no passado, falta de dinheiro, mas isto serve para a tua evolução, não é? Para tu seres capaz de dizer assim, eu sou capaz de viver na pobreza como na riqueza, eu não preciso de... Isto não tem que me criar angústia haver alturas em que tenho menos dinheiro, ok? E a ideia é deixar para trás, é esta carta que diz, deixar para trás esta preocupação. Há aqui um chamamento também de atenção sobre a forma como tu gastas o teu dinheiro, ou como tu gastaste o teu dinheiro, o dinheiro que tu não tinhas no passado, ok? E pode ser aquilo que estás a esconder, que estás a esconder ao outro, no passado se calhar não foste muito bom a gerir dinheiro e agora não convém muito demonstrar isso, não é? Porque estás numa altura de negociar com o outro e estás com receio que esta imaturidade venha à baila e estás a esconder esta situação a pobreza, o gastar o dinheiro. Mas no fundo tu já aprendeste a tua lição. Se é o caso, se isso te diz alguma coisa, eu acho que não tem nada que ser preocupante, porque tu já aprendeste que o esforço, não é? O esforço de trabalho. E esse esforço dá-te um carisma, dá-te uma estabilidade. Esta casa 2 também fala aqui de estabilidade, porque está associado ao touro, que é um signo extremamente estável, portanto, na astrologia. E, portanto, as pessoas que trabalham contigo sabem reconhecer esta tua estabilidade. E sabem que tu és alguém que te esforça, que não está à espera dos resultados de um dia para o outro, mas que efetivamente te esforças no dia a dia, e que vai chegar a um ponto, e isso também pode ser para outros, este esforço, este trabalho, tu és um mestre, já trabalhaste tanto, ou vais trabalhar tanto, que vais chegar a um ponto, és um mestre na tua área. És um gênio. Sabes tudo sobre tudo, dominas aquela matéria e isso vai dar resultado. Okay? Não é uma coisa que efetivamente se está aqui, que vem de mão beijada, não é o Euromilhões, lá está. É o esforço que vai dar, portanto, quando fores, ou se já fores um mestre na tua área, vai-te dar o mundo, vai-te dar essa tal recompensa que tu estás à espera, vai-te dar esta completude, este resultado bastante positivo nesta casa da posse. Okay? Depois temos aqui mais duas cartas que normalmente fala sempre daquilo que tem que falar, vem dar aqui mais respostas, que fala aqui em tolerância, é uma carta de libertação, a tolerância, e vem relembrar que a crítica é um veneno, gera conflito, gera tensões com outra pessoa, e é mesmo necessário tu limpares isso dos teus pensamentos e até das tuas palavras, ok? Ou seja, não criticar, não apontar o dedo, ok? Fala daquilo que tu sentes. A paz e um espírito aberto atraem tudo. Tudo é possível.
ok? Com paz de espírito e com o coração aberto ou com o espírito aberto, tudo se torna possível. Isto é uma libertação, deixa para trás. E isto aqui é uma previsão, ok? Embora eu não goste muito, mas está cá escrito na carta, vou ler assim. Ocasião. Uma oferta inesperada vai apresentar-se a ti. Não fiques impressionado. Diz sim a essa oportunidade. Mereces essa surpresa. Mereces a surpresa daquilo que se prepara para ti no invisível. Ok? Portanto, há aqui uma ideia de melhoramento, mas devido, portanto, em consequência de muito esforço. Pronto, e aqui deixo por concluído, peço desculpa efetivamente desta terceira opção ser um pouco mais apressada e as cartas já estarem tiradas, mas pronto, não quis deixar-vos sem aqui esta guiança, que com certeza é para alguém que escolheu a opção 3, o cristal transparente. Se gostaram, façam um gosto no vídeo, agradeço sempre, ou passem a seguir o canal, vai haver mais vídeos deste género. E até breve!